Prosa do Dia. Bom, estamos recebendo aqui ao vivo a Rovena Betina Petrol, que é presidente da Irriganor, e a gente vai falar agora sobre uma publicação que aconteceu pelo governo do estado de Minas Gerais da Resolução Conjunta SEMAD-IEF 3102, que trata de alguns assuntos ligados à área ambiental. E dona Rovena Petrol vai contar para a gente o que motivou a chegar nessa resolução e o que isso importa para o produtor rural. Rovena, bem-vinda ao Paracatu Rural. Primeira vez ao vivo que a gente está conversando, né? Sempre fez a gravação. Bem-vinda ao Paracatu Rural. Bom dia, Francis. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural. Eu queria deixar aqui um abraço ainda pelo dia de ontem a todos os produtores rurais aqui de Minas Gerais e em especial do Noroeste, que é a nossa região, pelo Dia do Agricultor que aconteceu ontem. Dona Rovena, o que motivou, né, chegar nessa resolução conjunta SEMAD e IEF e que trata da questão ambiental? O que motivou, inclusive, o envolvimento da Irriganor e de outras entidades representativas dos agricultores na ida até Belo Horizonte e debater com os representantes do governo do estado? Essa resolução conjunta que foi editada em outubro do ano passado, ela pegou todos os produtores e consultores ambientais assim com muita surpresa. Essa resolução ela trata basicamente na questão de abertura de novas áreas. A gente muitas vezes fala em desmatamento, mas existe o nosso Código Florestal Nacional, ele exige que o produtor tenha, em todo o Brasil, todos os produtores rurais têm que ter uma área de reserva legal e preservar as APPs. Então, essa área de reserva legal, ela é de 20% a 80%, dependendo da região. De 20% a 80% da área desse produtor rural. Da propriedade. Propriedade. No Amazonas, você tem que preservar 80% e pode só usar 20%. Entendi. Aqui na nossa região, você preserva 20% de reserva legal, mais as APPs. Tem que deixar claro aí, porque a APP não é a reserva legal. Então, vamos supor, se 50% da propriedade é área de preservação permanente, além desses 50%, o produtor precisa deixar mais 20% e trabalhar em 30%. Seria isso, dona Rovena? Vai depender do tamanho do módulo rural. Sim, tá? Entendi. Aí existem regras assim que a gente não poderia falar genericamente. Tá. Mas genericamente a gente fala que preserva 20% mais as áreas de preservação. Então, o restante da área da propriedade deveria ser plausível para a produção de alimentos e produção de carne, leite e outras coisas. O que acontece? O Brasil vem sofrendo muita pressão no mundo inteiro para que ele diminua a concorrência com os possíveis outros produtos, porque o Brasil, desde a década de 70 até agora, tem se mostrado a potência do agro mundial. Ele vem batendo todos os recordes. Então, a forma com que o estrangeiro tem para barrar essa potência é exigindo mais preservação. Entendi. Então, o estado de Minas Gerais, frente aos acordos que eles têm feito, compromissos de diminuição de carbono e tudo mais, eles vêm criando regras para diminuir a questão do desmatamento. Mas cabe-se aqui dizer que uma coisa é desmatamento e outra coisa é desmatamento ilegal. Tá? Só que essa resolução conjunta, ela trata da parte de desmatamento que a pessoa ainda tem o direito de fazer. Ou seja, um desmatamento legal, que seria a abertura de área. Só que ela criou tantas regras, estudos de fauna, estudos de flora, que ficou tão oneroso que um produtor rural que tem aí uma propriedade de 100 hectares e precisa abrir mais um piquete de 10 hectares, praticamente inviabilizou a abertura de novas áreas no estado de Minas Gerais.
Então, eu tenho certeza que os técnicos da SEMAD e do IEF, eles não imaginaram o quanto iria impactar essa resolução a nível de Minas Gerais. Ainda mais num momento em que o mundo está pedindo mais alimentos. Verdade. Com essa guerra da Ucrânia, nós estamos vivendo uma situação de insegurança alimentar. Então, você restringir os locais onde ainda nós temos fronteiras agrícolas para abrir, não é a decisão mais correta. O trabalho do produtor rural, nesse momento que a gente está vivendo, pós-pandemia e durante uma guerra que já dura aí há 4 meses praticamente, né? O trabalho do produtor rural hoje é algo, inclusive, social, né? Porque ele precisa produzir para alimentar o mundo. A gente está vendo aí, por exemplo, os países mais pobres da África, alguns países da Ásia, passando muito aperto com relação a alimento, ou seja, uma oferta menor, o preço subiu. Aqui em Paracatu a gente não está nem vivendo uma amostra do que está acontecendo no restante do mundo e em outras cidades, inclusive do Brasil, que não tem a agricultura tão forte como Paracatu tem, como o noroeste de Minas tem, né, dona Rovena? Com certeza. Nós aqui estamos numa região privilegiada, porque praticamente nós produzimos quase tudo, né? Nós produzimos aqui, temos um cinturão de frutas, verduras muito forte, fora os outros produtos, carne, leite, derivados. Agora, tem regiões em que não existe produção nenhuma de alimentos. Entendi. E mais do que isso, nós também temos que levar em conta a questão social do nosso estado e do nosso país. Minas Gerais ainda tem 7 milhões de mineiros vivendo abaixo da linha aceitável, que seria aquela assim, praticamente na miséria. E a maior parte desses mineiros, eles estão ali naquela próximo ao Jequitinhonha e aquelas regiões onde agora está havendo um desenvolvimento, não só em termos de agricultura, mas também em termos de parques solares. Então, as empresas que decidiram investir lá naquela região, que é uma região muito pobre, muito miserável, e que vão trazer receita, renda, emprego, dignidade, e com isso vem melhores escolas, melhores hospitais, eles praticamente ficaram impossibilitados de atuar, ou então seria melhor fazer esses investimentos em outros estados e não em Minas Gerais. Porque ficava muito caro, então, para fazer muito esse investimento. Caro, burocrático, demorado, né? Então, em algumas situações, só esse custo dessa intervenção passava de R$4.000 por hectare, dependendo do tamanho da propriedade, por conta dos estudos. Então, nessas regiões onde a terra ainda é barata, onde estão, digamos assim, as empresas estão indo para lá para investir, né? Praticamente o pessoal comprou a área para abrir, mas o custo vai ficar tão caro que não, vamos parar, vamos pensar para ir para outros estados. Dona Rovena, a senhora está presidente de uma entidade que tem por nome Irriganor, ou seja, trabalha principalmente com relação às ações voltadas à agricultura irrigada. Essa questão que a senhora está levantando aqui, de abertura de áreas, às vezes as pessoas que não conhecem a atividade agrícola pensam assim: quer acabar com tudo. O produtor rural quer acabar com tudo que está lá na sua propriedade? Quer acabar com a natureza? É lógico que não, né? A gente depende da terra. Se a gente envenenar a terra, a gente não vai conseguir produzir mais. O que nós queremos, né? A nossa bandeira é a produção sustentável, dentro das regras que foram determinadas num país democrático, que foram estudadas por exemplo, o nosso Código Florestal, ele foi discutido mais de 10 anos a nível nacional, né? Então, dentro daquilo que está na legalidade, aquilo que é bom para o país, nós queremos a produção sustentável. Os 534 associados da nossa entidade, que é a Irriganor, eles têm esse compromisso. Nós queremos produzir com sustentabilidade dentro das regras do Estado.
Então, voltando a falar nessa resolução conjunta, ela criou uma brecha para que as pessoas fossem trabalhar na ilegalidade. Entendi. E não é o que a gente quer. Nós queremos produzir dentro das regras do Estado de Minas Gerais, do país, mas graças a Deus que esse nosso governo ele foi sensível às demandas, aos problemas que nós levamos até a Secretaria de Meio Ambiente e ao governador Zema, e eles foram sensíveis de ver que houve o excesso na publicação dessa resolução, e eles flexibilizaram, entendendo que Minas Gerais sim precisa ainda muito desenvolvimento, muito emprego, e nós precisamos tirar esses 7 milhões de mineiros da miséria. E quem vai tirar eles da miséria é o agro. Dona Rovena, a forma como ficou de maneira sustentável, então, para o agricultor mineiro? Com certeza, principalmente assim, intervenções de menos de 100 hectares, elas são facilitadas, que é praticamente 90% das propriedades rurais de Minas Gerais tem menos de 100 hectares. Então, o produtor vai seguir preservando aquilo que é por lei, né? Nós somos o país que mais preserva no mundo. Atualmente, nós temos 67% do território nacional preservado. E assim, não existe nenhum outro país no mundo onde o produtor rural reserve de 20% a 80% da sua propriedade para preservação ambiental. Então, isso assim é único no mundo. Então, a gente, naquele restante que a lei ainda permite, a gente tem que poder gerar riqueza, renda e emprego. Como é que aconteceu a mobilização? Isso aconteceu no ano passado, né? Mas como é que aconteceu a mobilização? Porque não foi só a Irriganor que trabalhou isso, foram várias entidades de vários setores da agricultura e algumas paralelas à agricultura, que se uniram para poder, juntamente a esses órgãos, a essas entidades do governo do estado, buscar então resolver esse problema, porque estava sendo um impasse muito grande. O produtor rural não conseguia fazer um investimento para atender a demanda da gente aqui na cidade, né? Exatamente. Quando a resolução foi publicada, todos os segmentos eles foram afetados. Então nós aqui nós somos uma região que irriga muito, né? Nós temos a maior concentração de irrigação aí da América Latina. O pessoal de hortaliças desculpa, de São Gotardo também foi afetado. O pessoal que planta florestas para produção de carvão, Minas tem uma produção de ferro muito extensiva, também foram afetados. O pessoal de frutas lá do norte, lá do projeto Jaíba, foi afetado. Então, essa resolução fez com que todas essas lideranças do agro de Minas Gerais, elas convergissem para um mesmo foco. E foi uma coisa muito importante, que desde fevereiro, que nós temos tido reuniões em BH com a presença de todas essas lideranças, nós conseguimos o que a gente sempre fala, o produtor, é difícil o produtor se unir, é difícil o produtor participar, mas nós conseguimos isso. E ressalto aqui a importância do papel da FAING, que é a federação que representa os produtores rurais a nível estadual, que eles fizeram um trabalho belíssimo, né, ao qual nós produtores todos temos que agradecer, valorizar e participar. Ela conseguiu unir essas lideranças na sede da FAENG em Belo Horizonte, e ali se criou um grupo de trabalho onde se apresentou para o Estado as propostas dentro da legalidade para mudar o decreto, e depois de 4 viagens a Belo Horizonte, então nós tivemos o êxito com a recente publicação dessa resolução conjunta. Então, a FAENG, ela decidiu fortalecer esse grupo de trabalho, e nós
foi criado o Comitê Consultivo de Sustentabilidade, né, onde a previsão é que uma vez por mês os deputados estaduais venham tomar café na FAENG, e esse vai ser o momento onde as lideranças de todo Minas Gerais vão estar lá na nossa casa, lá na FAENG, para conversar com os parlamentares. Entendi. Então, eu acho que houve uma aproximação inédita, né? Porque muitas vezes a gente está aqui no Noroeste, como se diz, reclama, a gente, né, às vezes de uma lei que não está boa, e a gente saiu do muro das lamentações para ir para o muro das ações. E eu acho que isso é o recado mais importante que a gente tem que dar. É verdade. E assim, a gente percebe muito o fato de Belo Horizonte estar aí a 500 quilômetros de Paracatu, e aqui é uma região muito forte na agricultura e pecuária, que às vezes a agricultura e pecuária do estado fica esquecido, né? As ações que importam para que o agro possa caminhar. As ações do estaduais, elas ficaram meio que paradas nesse tempo, e que essa aproximação através do comitê vai ser muito válida, né? Tá certo que tá terminando agora uma legislatura, né? E a partir do ano que vem começa uma nova, mas como a entidade, a FAENG, que representa o agricultor, formou então juntamente com os deputados então e outras representações esse comitê, então vai estar caminhando da agora para frente de uma forma diferente do que vinha acontecendo até então, né, dona Rovena? Com certeza, porque até então cada entidade de classe, o pessoal do café, o pessoal da produção de gado, de corte, de gado de leite, cada um ia falar com o seu parlamentar. E agora não. Agora nós organizamos esse grupo de trabalho para que a gente tenha uma agenda mensal onde a gente vai estar levando as demandas. E também nós combinamos que nós não vamos levar 10 demandas para o Estado de uma vez. Nós vamos priorizar quais são as demandas mais importantes. É a mudança do Decreto 47.383, que rege as autuações ambientais de Minas Gerais, ou nós vamos levar em pauta a questão da municipalização do licenciamento ambiental, que está sendo um problema aí para vários municípios. Então, a nossa ideia é priorizar onde o Estado tem que focar os esforços em termos de Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura. E aí a gente já leva as propostas, as sugestões de mudança, e aí vai ser debatido, logicamente, com o jurídico de cada secretaria. O bom é que já partindo dos agricultores e pecuaristas, já vai chegar mastigado, já inclusive com pareceres técnicos de engenheiro ambiental, engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, enfim, todos os especialistas que têm a ver com aquele tema que está sendo apresentado. Olha, já tem laudo, já tem teste, já tem experimentação, já tem pesquisa, enfim, tem todo um aparato técnico que vai estar sendo apresentado, e eles só vão ter que consertar uma lei ou fazer uma nova lei. Ajuda bastante nisso, né, dona Rovena? Com certeza. Há de se falar aqui que o Estado democrático, ele tem que escutar a todos, né? Nós vivemos num Estado democrático. Então, quando os representantes do governo de Minas Gerais recebem o pessoal ambientalista de ONGs, eles têm que escutar essas pessoas também. Sim. Mas eles também têm que escutar o outro lado, né? Porque muitas vezes a pessoa que mora na cidade, mora num apartamentinho, fala desmate de um campo de futebol. Aquilo parece como se diz, uma imensidão. Mas aí a gente pega a nossa região, por exemplo, se a gente for para o norte do estado, tem lugares onde a gente anda 150 quilômetros e não tem uma única ocupação de gente. E os lugares que são ocupados, ainda existe muita pobreza, porque não existe geração de riqueza nessas regiões. Então, o que nós queremos é justamente que esses mineiros que ainda vivem na pobreza, né, e os agricultores que têm esse potencial de produção, de fazer com que
Minas Gerais, quem sabe lá na frente, deixe de ser Minas Gerais para ser Agrogerais, porque Amém. O nosso potencial é um dos maiores do país em termos de produção agrícola sustentável. Eu até comecei a conversa nossa dizendo, né, que a gente aqui em Paracatu não sentiu tanto os efeitos da pandemia e está sentindo da questão da guerra por conta da agricultura e pecuária, que é forte. A senhora acabou de dizer que a gente vai para outras regiões de Minas Gerais, aonde passa 150 quilômetros sem encontrar uma região onde tem moradias, e a hora que chega é uma pobreza extrema, significa que precisa investir em quê? Olha para outras partes do estado, olha para Paracatu, Noroeste, Unaí, e aí viu, a agricultura é forte, além da mineração, a agricultura é forte. Então vamos trabalhar a agricultura nessa região, vamos trabalhar a pecuária, vamos trabalhar o que aquela região é apta para ser trabalhada, né? Dona Rovena, obrigado pela participação da senhora. A prosa sempre com a senhora é muito boa, a gente está um pouquinho avançado com o tempo, mas fique à vontade para deixar aí um convite para o nosso ouvinte conhecer Irriganor e o recado também para todos os outros que não fazem parte da agricultura conhecerem um pouco mais do que é a vida do produtor rural. Muito obrigada pela oportunidade, né? Eu deixo aqui agora um recado para todos os produtores. Eu que faço uma pergunta para você: quem defende os seus interesses, né? A partir do ano de 2017, a contribuição sindical ela passou a ser opcional. Então, assim, hoje você contribui com o seu sindicato, no caso, sindicato rural, você tem alguma participação, porque muitas vezes o produtor reclama, mas se a sua entidade de classe não for forte, né, ela não vai poder lutar pelos seus interesses. Nós da Irriganor mesmo, nós temos hoje 534 pessoas que ajudam a manter a entidade, porque quando eu viajo para Belo Horizonte eu tenho custo. Quando nós temos pessoas que trabalham dentro da entidade, dentro da FAENG, esse sistema todo, para que ele possa funcionar, ele precisa da colaboração de todos. Então fica aqui o convite, venha para a Irriganor, venha para o sistema CNA, FAENG, sindicato, valorize quem está defendendo os seus interesses e o seu negócio. Muito obrigado a todos. Obrigado, dona Rovena. Obrigado também a Thaís, que está aqui conosco. Ela também é da Irriganor, é a executiva da Irriganor. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, é irriganor.org. Se você, professor, quiser levar também alunos para a zona rural, para conhecer um pouco a atividade, conversa com a Thaís, com certeza ela vai organizar aí junto com você, professor, e com os alunos, uma excursão em uma fazenda próxima aqui. Os alunos vão conhecer um pouquinho mais e já preparar essa turma aí para o futuro, porque o nosso futuro dentro da agricultura e pecuária é muito promissor. E não precisa nem de ir lá na fazenda de vez em quando, todos os dias, né? Vai só de vez em quando para poder trabalhar na agricultura. Obrigado a senhora, obrigado, Thaís, e um bom dia. Um bom dia, obrigado Paracatu Rural novamente. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Chegou o final do nosso programa e a hora daquele abraço pro ouvinte, telespectador e internauta. A turma do YouTube, Ângelo Roberto, Dejair Vieira, também tem o Genivaldo Santos, Tiago de Freitas Medeiros, lá no Espírito Santo é o Edilson Germano Martins e ainda tem a Laura Garcia Gonçalves e Leine Saraiva. No Instagram tem uma turma grande aí pra gente mandar abraço. Samira Souza, Lorenzo William, o Lucas Silva, outro Lucas, o Caccione, Cícera Cardoso da Silva, Érica Gabriele Baques, Carlos Vieira Azevedo, João Pedro Pinton, Hércules Guimarães, Karen Alves, Alexa Silva,
tem o Ezequiel Borba e Pedro Christian. No Facebook, Thiago de Oliveira Lopes, Girley Alves, Lívio Cristóvão, Luiz Roberto Belém, William Moreira, Jorge Antônio Vieira de Aragão e Nazaré Castro. Para os nossos ouvintes, nossos amigos da Exclusiva Bio. E lembre-se, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais, manda lá para todo mundo no grupo do WhatsApp. Seu Paracatu Rural fica por aqui, a gente volta em breve trazendo mais informações para você. Muito obrigado pela sua audiência e é claro, né? Você planta e cuida, Deus dará o crescimento, tenha fé. Para minha esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.